Bom dia, bom dia! Hoje o tema da live é para você que ganha peso mesmo fazendo dieta. O que você pode fazer para mudar isso aí? Então são vários fatores que a gente deve levar em consideração quando o nosso peso está estagnado. O que a gente pode fazer quando a gente tem dificuldade de queimar gordura, quando a balança começa a estagnar, quando começa a entrar um platô, o que a gente pode fazer? Bom dia, Neuza. Bom dia, Isis, Rosimara. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, a gente come para quê? Para ter mais energia. E quando a gente come menos, automaticamente nosso corpo já começa a queimar gordura como fonte de energia. E se a gente comer demais, caloria demais, automaticamente a gente acaba engordando. Isso é muito óbvio. Mas se a gente comer menos e se a gente comer errado, aí que o problema, o estrago começa a ser feito. Porque a insulina começa a aumentar e aí a gente começa a bloquear a queima, né, eficiente de gordura. O grande segredo de tudo isso aqui é a gente otimizar o nosso metabolismo para queimar gordura, certo? E quando a gente começa, por exemplo, a queimar músculo, quando a insulina está alta, quando a gente não consegue virar a chave do nosso corpo para queimar gordura, nosso metabolismo cai e a gente começa a queimar músculo. Então a gente precisa fazer do jeito certo. Para quê? Para que a gente comece a queimar gordura e evite essa queima de músculo. Então, é normal que no início do processo de emagrecimento a gente perca mais peso. No início, é normal porque grande parte desse peso é água. Porque normalmente a gente tem uma dieta aí rica em carboidrato, o que vai fazer que o nosso rim absorva sódio. E tem aquela que aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, na primeira semana de perda de peso, quando a gente está abandonando aí aquele monte de processado, industrializado, cheio de sódio, né? A gente pode perder até 4 quilos em uma semana. É até. A média varia, pelo menos no meu programa, essa média varia de 1 a 4 quilos. Então vamos começar a falar um pouco sobre as causas que freiam o emagrecimento. Que a gente precisa estar ligado nessas causas, porque um pequeno detalhe pode estar te fazendo ficar num platô, pode estar te impedindo de queimar gordura, pode estar te fazendo queimar muita massa magra. Então a gente precisa se atentar para esses detalhes que eu vou começar a te falar aqui, para que a gente tenha um emagrecimento de qualidade. O que é emagrecimento de qualidade? É queimar gordura e manter pelo menos a massa magra. Porque quando a gente não tem esse emagrecimento de qualidade, a gente acaba perdendo massa magra. E aí nosso metabolismo vai lá para baixo. E aí começa a complicar. Metabolismo lento, dificuldade enorme para emagrecer, tá? E qual que é a primeira dificuldade? Que na verdade não é uma dificuldade, mas que acontece muito. Talvez você esteja emagrecendo, mas você não está nem percebendo. Por quê? É comum e é até esperado que a balança de banheiro, ela fique estagnada por alguns dias. E isso não necessariamente significa que você não está perdendo gordura, né? Seu peso corporal ele tende a oscilar no processo de emagrecimento. Isso aí vai depender de alimento, vai depender de hormônio, vai depender principalmente da quantidade de água que tem no nosso corpo. O que eu falei, na primeira semana, nosso rim retém sódio e acaba retendo água. Quando a gente muda essa dieta, esse sódio vai todo embora, a água vai embora também. Então a gente precisa hidratar muito para compensar essa questão aí. Se você faz uma atividade de força, aí que o seu peso tende a ficar mais estagnado ainda. Porque você está ganhando massa magra e provavelmente você está perdendo gordura. Por volume, o músculo
pesa mais do que gordura. Você precisa de um volume menor de músculo para pesar a mesma quantidade do que um volume maior de gordura. Então, se você estiver ganhando músculo e perdendo gordura, você pode até ganhar peso e tá emagrecendo. Então, não se atente para a balança. Você tem que usar outro método que não seja a balança, que seja a circunferência da sua cintura, que seja porcentagem de gordura corporal. Só as roupas mesmo, você vai ver, vai ter roupa que vai ficar mais larga, vai ter roupa, ou se você estiver engordando, vai ter roupa mais justa, né? O simples fato de você olhar no espelho, você já vai conseguir identificar se você está ganhando peso ou não. Esses são fatores mais confiáveis do que o simples peso na balança. Então, se o seu peso estiver estagnado entre 1, 2 semanas, é normal, é ok. Pode ser tudo isso aí que eu te falei. Não precisa se preocupar. É claro que você pode tomar algumas atitudes para tentar melhorar isso aí. Mas, normalmente, o que é um platô da perda de peso? É quando a pessoa está ganhando massa magra, é quando a pessoa tem comida não digerida, a pessoa está constipada, fases do ciclo menstrual, flutuações da água corporal, retenção de líquido, né? Tudo isso aí pode fazer com que o peso fique no platô, né? E você está emagrecendo, só que você não está percebendo na balança. Outra coisa, você não está parando de comer quando você está saciada. O que é isso? A gente começa a comer e a gente está ali vendo a televisão, vendo o celular e a gente coloca a comida no prato e a gente não sabe a hora de parar. Nossa atenção está voltada para outra coisa. Então, quando a gente está saciado, a gente não se dá conta e a gente continua comendo. Então, isso aí está te fazendo não conseguir manter seu peso ou perder peso. Às vezes você está fazendo dieta e não está perdendo peso porque você não sabe a hora de parar de comer. Você fica saciada. Bom dia, Fabiana. Você fica saciada, mas você não para de comer. Pessoal, vamos compartilhando a live aí, porque tem mais gente aí. O pessoal pediu para avisar, na outra live deu mais gente. Esse horário não tá tão viável, mas vamos compartilhar aí, vamos ajudar mais pessoas aí. Tem um aviãozinho aqui no canto inferior direito, beleza? Então, às vezes você tá comendo demais e você não tá saciada. Você tá ficando saciado e você não para de comer. Então, você precisa fazer esse trabalho de conscientização. Isso aí é extremamente importante. Sentar na mesa para comer, esquecer aparelho eletrônico, mastigar mais a comida, né? Porque dá tempo do hormônio de saciedade, que chama leptina, chegar no seu cérebro e avisar que você está saciado e parar de comer quando você estiver saciado. Então, outra causa, você não está comendo proteína suficiente. Isso é uma causa extremamente prevalente, as pessoas comem pouca proteína. Proteína aumenta o metabolismo, proteína dá saciedade, diminui aqueles desejos por lanche, diminui o hormônio que dá fome, que chama grelina. Ou você também pode estar comendo calorias demais. Eu sempre falo aqui que não se trata de calorias. É muito mais importante, muito melhor a gente abordar a qualidade dos alimentos que a gente come. Mas também, se a gente pecar na caloria demais, pode ser de alimento de verdade também, que a gente vai acabar engordando, porque a gente vai ter um excesso de energia, que vai ter que ir para algum lugar. Então, se você come caloria demais, você também não está sabendo parar de comer quando você está saciada. Então, aí entra de novo aquele trabalho de conscientização, de sentar na mesa para comer, parar de ficar vendo eletrônico, celular, TV e parar de comer quando você estiver saciada. Outro motivo, você não está comendo alimentos de verdade. A qualidade
E a quantidade dos alimentos é muito importante, sim. A qualidade é mais importante ainda. E a gente tem vários produtos alimentícios que são rotulados como saudáveis, mas não são saudáveis. Eles não são realmente saudáveis. A indústria quer que a gente ache. Bom dia, Edinice. Bom dia, Rosane. A indústria quer que a gente acredite que esses produtos são saudáveis, mas eles não são saudáveis, tá? Se tiver mais que um nutriente no rótulo, aquilo ali já não presta. Você vai pegar o processado, você vai virar a embalagem dele, você vai olhar no valor nutricional ali no rótulo. Se tiver mais que um nutriente, aquilo ali provavelmente já não presta tanto não. Então prestar atenção nisso aí. E outra coisa, se tiver escrito no rótulo do processado, sem gorduras trans, que é o que mais tem, é porque tem muito carboidrato. E o contrário também é válido. Se tiver escrito ali sem açúcar, pode saber que naquele produto ali vai ter gordura trans. E por que isso acontece? Porque se eles tirarem gordura trans e tirarem carboidrato, o alimento vai ficar sem sabor. Não vai ter gosto nenhum naquilo ali. Então eles não vão vender. Isso é muito claro. Tem que ter ou carboidrato, açúcar, ou gordura, que normalmente é gordura trans. Porque senão, zero venda. Não é nem um pouco interessante para a indústria. Então esse é outro fator para a gente ficar atento. Outro fator que é extremamente importante é que você fica o dia inteiro parada. Você não sobe 2 lances de escada, você não desce no ponto de ônibus anterior à sua casa, por exemplo. Pequenas atividades já têm um resultado muito grande. Você não está fazendo principalmente exercício de força. Exercício de força vai manter sua massa magra, vai prevenir que o seu metabolismo fique lento e é o exercício mais eficaz para perder gordura também. Normalmente a gente quer perder gordura e ganhar massa magra, é o que todo mundo quer. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão priorizando mais ganho de massa magra também. Na verdade, o que elas precisam mais é perder gordura, para justamente melhorar essa questão do metabolismo hormonal. A gente acaba tendo que priorizar a perda de gordura. Ou também porque você não está fazendo atividade cardio. Cardio é o aeróbico, né? Extremamente importante para diminuir a incidência de doença, né? Para a gente ter mais saúde, para a gente ter uma longevidade saudável, para que a gente libere mais endorfinas. Endorfinas são hormônios de bem-estar que vão diminuir aí estresse, vai diminuir nível de cortisol. Quem que não está estressado hoje em dia? E normalmente quem está estressado tem compulsão alimentar, compulsão principalmente por doce, por algum alimento específico. E aí a insulina está lá em cima. Tipos de aeróbico: corrida, ciclismo, bicicleta, natação, própria caminhada. O simples fato de você subir 2 lances de escada, você já está fazendo muito. Já dá uma diferença muito grande. Por quê? Você vai aumentar o fluxo de sangue nas suas pernas, por exemplo, que você vai se movimentar. E isso aí vai diminuir sua insulina, sua resistência à insulina, que é um fator que está extremamente presente hoje. Resistência insulínica. Vai chegar mais sangue na célula, então a insulina vai ter uma facilidade maior de agir nessa célula. Então sua insulina começa a diminuir quando você faz atividade física. Ou isso pode ser um pouco contraintuitivo também, pelo fato de que você faz muito exercício. Tem gente que faz aeróbico demais, libera tanto cortisol, libera pouca testosterona, cortisol alto,
faz a testosterona baixar, o que vai diminuir o metabolismo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Tereza. Então, ou porque você está comendo compulsivamente demais. Você não consegue parar de comer. Tem aquele alimento que você gosta demais. Você está comendo muito mais que o seu corpo precisa, principalmente processados. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Precisa evitar alimento processado, industrializado demais, glúten, farináceo, né? Leite de vaca, derivados também. Só de você tirar isso aí, nossa, já é uma virada de chave. Você vai desinflamar seu corpo. E corpo inflamado não consegue emagrecer, né? E a gente põe na tecla aqui também que se você comer muito alimento saudável, só que em quantidade muito grande, tipo nozes, manteiga ghee, chocolate amargo, próprio óleo de coco, queijo de búfala, queijo de cabra, se comer isso tudo aí também em quantidade grande, vai estagnar a perda de peso. Por mais que seja saudável, aí você está pecando na quantidade. Isso também é muito comum, que eu vejo que acontece demais. Outro fator é a pessoa comer muito açúcar, principalmente bebida açucarada. A pessoa foca tanto na parte alimentar, que a gente fala mesmo. O emagrecimento depende do que você ingere como comida, né? E a pessoa esquece da parte líquida, do que ela vai beber. E acaba bebendo bebida açucarada demais. É refrigerante, é suco, suco de fruta inclusive. Por que que é ruim? A gente consegue espremer 8 laranjas e tomar numa golada só. Olha o problema. E aí as pessoas tendem a se concentrar só na comida e esquece de suco, das bebidas, né? Outro problema é a questão do álcool. A maioria das bebidas alcoólicas tem muita caloria. E aí você precisa se perguntar, você está bebendo muito álcool, final de semana, como é que tá? Dê preferência, se você não consegue ficar sem, dê preferência a bebida destilada, bebida sem caloria. E a gente sabe também que o álcool sempre vai ser metabolizado antes da gordura. Então, por mais que aquela bebida não tenha caloria, o álcool vai precisar ser metabolizado. E aí, a gordura que você queria queimar vai ficar para depois. Quem vai ter prioridade é o álcool, certo? Outra causa, uma das mais prevalentes hoje em dia, que a pessoa não consegue emagrecer ou está com emagrecimento lento, é qual? Sono ruim. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo ansioso, cortisol tá lá em cima. E cortisol lá em cima, hormônios da saciedade lá embaixo. Leptina lá embaixo, grelina lá em cima. A leptina é o hormônio que te dá saciedade. A grelina é o hormônio que te faz ter fome. E quando o cortisol tá alto, isso aí fica desregulado. Emagrecimento, a gente já sabe que é uma questão muito mais hormonal do que calorias, né? Então, seu apetite vai aumentar e seu metabolismo vai diminuir. E aí, sua saúde física começa a cair, você começa a ficar mais cansada, porque você não descansou durante a noite. E aí, sua saúde física, mental, até espiritual vai por água abaixo. E aí você começa a ganhar peso, começa a se olhar no espelho, você não começa a gostar do que você está vendo. E aí começa uma bola de neve. E aí a problemada começa. A gente já tem vários estudos que comprovam que quem dorme mal, quem dorme tanto na quantidade quanto na qualidade, tem um risco maior de até 89% de ser obeso. Olha só, quase 100% a mais de risco de ter obesidade. Outra causa é a pessoa que não está cortando muito carboidrato.
Ou seja, a pessoa está comendo carboidrato demais. A gente sabe que a dieta low carb, quando é comparada com a dieta baixa em gordura, que a low carb ela é mais sustentável no longo prazo. Tem estudos que dizem aí que a low carb emagrece cerca de 2 a 3 vezes mais, em média, que a dieta baixa em gordura. Mas também tem estudos que falam que desde que a dieta seja nutritiva, que esse processo de emagrecimento não tem muita diferença entre as duas dietas. Tudo bem, mas o que a gente vê na prática é as pessoas emagrecerem mais e o principal, emagrecerem definitivamente com a low carb. Por quê? A low carb regula seus hormônios. A dieta alta em carboidrato e baixa em gordura vai te atrapalhar muito nessa regulagem hormonal. E aí vai acontecer que esse processo não vai ser sustentável no longo prazo. Por isso que acontece esse monte de efeito sanfona. Tá? Então precisa cortar carboidrato se você quer ter esse emagrecimento definitivo. Depois que você emagrecer, você vai ganhando algumas liberdades. Você tem os cardápios para cada fase do processo de emagrecimento. Você não vai ficar restrita a uma dieta que você tem que ficar ali, só pode comer aquilo ali. Isso é muito chato. Não tem que ficar pesando alimento, tá? Outro erro muito frequente é aquela pessoa que fica lanchando demais, fica beliscando demais. Algum momento de estresse no dia, de tédio, né? A pessoa come alguma coisinha ali. Ou porque a pessoa acha que precisa comer de 3 em 3 horas. É o maior mito da história da nutrição. É o fato da pessoa comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Isso não entra na minha cabeça. Como é que pode você comer mais para emagrecer? E eles estão querendo colocar isso na nossa cabeça. Muito profissional acha que isso é verdade, porque aumenta o efeito térmico do alimento. Isso é praticamente irrelevante. Como pode a pessoa querer emagrecer e receber uma orientação que ela deve comer mais frequentemente? Não tem lógica, né? Começa a pensar aí no jejum intermitente. Você vai ficar sem comer, seus hormônios, já falei aquele monte de benefícios que você vai ter com jejum intermitente. Aí, claro que você vai emagrecer. Você não está comendo, pô. É muito óbvio isso. Mas a indústria alimentícia, principalmente, quer que a gente coma toda hora, para que ela possa vender. E aí ela convence, inclusive, muitos profissionais, médicos, nutricionistas, de que se deve comer de 3 em 3 horas. Para emagrecer, inclusive. E eu não sei como que tem gente que acredita nessa até hoje. Mas tudo bem. E tem outra coisa. Como que você vai conseguir se alimentar de 3 em 3 horas? Como que você vai conseguir ficar preparando os alimentos tão frequentemente assim, se tratando de alimentos saudáveis? Isso é muito complicado. Naturalmente, quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente começa a preparar mais os alimentos, se planejar melhor. Isso é fato. E como que a gente vai fazer isso de 3 em 3 horas ou até menos? Já começa a complicar, né? Contrário, se você começa a fazer jejum, você come quando você tem fome, você para quando você está saciada, você tem 2 refeições por dia, que seja 3. Você tem muito mais espaço de tempo de produtividade, seu dia rende muito mais, é clareza mental. Então, é muito benefício. Outra coisa, você não está bebendo água. Desidratação é muito confundida com fome. Quem aqui achou que estava com fome quando bebeu um copo d'água, a fome passou?
Eu acho que isso acontece com muita gente. Basta fazer isso, faz o teste. Se achar que você está com fome, bebe um copo de água, bebe uma xícara de café, aí voltou. Bebe uma xícara de café sem açúcar, bebe um chá, né? Porque a maioria das vezes não é fome, é sede, né? E se você não bebe água, seu metabolismo vai baixar também. Outra coisa extremamente importante. Outra causa é a pessoa beber muito álcool. Álcool, como eu falei, costuma ter muita caloria. Então prefira bebida destilada, pelo menos, porque o álcool vai ser sempre metabolizado antes da gordura. Então, se você bebe todo dia, você nunca vai acessar aquela gordurinha localizada na barriga, por exemplo, né? Que na nossa barriga é o local que tem mais concentração de célula de gordura. Então, se você bebe demais, você nunca vai acessar aquilo ali. Por mais jejum intermitente que você faça, por mais HIIT que você faça, por mais que você corte glúten, leite derivado, açúcar processado, se você bebe demais, o álcool vai ter prioridade no metabolismo. Outra coisa é que você está com seu corpo inflamado. E por que as pessoas estão inflamadas hoje? Estilo de vida ruim. Estilo de vida, sedentarismo, alimentação cheia dessa porcariada aí que eu tô falando. E as pessoas têm dificuldade de diferenciar a fome da gula. Ela não sabe, as pessoas não sabem quando que elas estão realmente com fome, quando que elas estão com vontade de comer. Eu falei isso até na live passada, diferenciei o que é fome, o que é vontade de comer, para que a gente possa saber e esperar um pouco antes de comer, porque a maioria das vezes é só vontade de comer. Outra coisa é glicose no sangue, que varia demais. Mas por que a glicose no sangue varia demais? Porque a gente costuma, a gente não, né? Muitas pessoas costumam comer carboidrato demais. É açúcar, é pão, é bolo, é farináceo, é industrializado. Isso aí vai armazenar gordura. Isso aí vai aumentar nosso principal inimigo no emagrecimento, que é insulina. Insulina alta, não tem ninguém que consiga emagrecer com insulina alta. Então, o que mais aumenta a insulina? É o carboidrato, sobretudo carboidrato refinado. Por isso que eu bato tanto na tecla aqui de alimentação low carb. Justamente por essa questão da insulina. E também porque os alimentos low carb, no geral, eles têm muito mais nutrientes do que os que não são low carb. Então é outro ponto. Estresse e cortisol alto, outro ponto. Cortisol alto libera glicose no sangue. Glicose no sangue aumenta a insulina, estoca gordura. Não é só glicose no sangue que aumenta a insulina. O cortisol, ele faz jogar a glicose para o sangue. Então, outro problema. Quem está estressado vai ter mais dificuldade de perder peso. Então, se o seu peso está mais estagnado, você tem dificuldade de perder peso, ou até se você está ganhando peso, talvez essa seja uma causa. Você está estressada demais. Pandemia, tudo mais, a gente fica mais estressado. Fica preocupado em pegar Covid, aquela coisa toda, né? Outra coisa, desequilíbrios hormonais. Principal causa aí da dificuldade para emagrecer são hormônios desequilibrados. É insulina, é cortisol, é leptina, é grelina. E tem também a questão da tireoide. O hipotiroidismo é subdiagnosticado, ou seja, ele existe muito mais do que as pessoas que sabem que tem ele. Então, ele é muito prevalente, porque a maioria dos médicos não interpreta o exame de uma forma a saber se a pessoa tem hipotireoidismo ou não. Eles veem ali, tá dentro do valor de referência, então você não tem hipotireoidismo. Mas não é assim que a banda toca.
A gente precisa avaliar esses exames em quartis. Se uma coisa é boa, por exemplo, vitamina D. Vitamina D é bom para a gente. Então a gente quer vitamina D nos níveis mais altos. A gente não quer só a vitamina D num valor de referência ali. A gente quer ela no quarto quartil. A gente tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quartis. A vitamina D, a gente vai querer ela aqui, ó, no quarto quartil, que é o valor mais alto de vitamina D. O hormônio da tireoide, a gente quer eles aqui, ó, no quarto quartil também. Por quê? A gente quer a nossa tireoide a todo vapor, para que a gente tenha um metabolismo eficiente para justamente queimar gordura. E aí o que acontece? A maioria dos profissionais começa a ver aqui, ó, hormônios da tireoide no primeiro quartil. E aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Tá no valor de referência, tá dentro do valor de referência, mas não tá no nível otimizado. Então seu corpo, a tireoide comanda seu corpo, né? Tudo no nosso corpo precisa estar em harmonia. É isso aí. Então, a tireoide é nossa glândula mestra. Sem tireoide, a gente não vai conseguir ter um metabolismo eficiente, tá? Então, insulina, cortisol, testosterona, leptina, grelina, TSH, tiroxina, né, os hormônios da tireoide, toda essa orquestra aí tem que estar muito bem sincronizada, sendo que quem é o maestro dessa orquestra? É a tireoide. Então, se a sua tireoide não está regulada, os outros hormônios tendem a ficar tudo desregulado também. Então, verifique se a sua tireoide está ok. Porque senão você vai ter vários problemas aí em relação ao metabolismo. Outro problema extremamente frequente, que está aí frequente, presente, né, em todo mundo, eu diria hoje, é o problema das intoxicações. O solo está contaminado, a água está contaminada, os alimentos estão contaminados, o ar está contaminado. É muito difícil a gente ficar 100% livre de toxina hoje. Porque tem agrotóxico, tem conservante, tem aditivo alimentar, tem poluente para tudo quanto é lado. É conservante no alimento. O alimento está feito ali para ficar 2 anos na gôndola do supermercado. Você acha que vai prestar aquilo ali? Olha a quantidade de conservante que não tem numa porcaria dessa. O leite longa-vida, por exemplo, por que ele é longa-vida? Porque está cheio de conservante ali. Senão não chamava longa-vida. Tira o leite da vaca e coloca na geladeira que seja. Vamos ver quanto tempo aquilo ali vai durar sem estragar. Dura muito pouco tempo. Quem é de roça aí sabe isso. Então, toda essa porcariada, toda essa química contribui para aumentar a inflamação no nosso corpo. Então, é exatamente por isso que a gente precisa fazer um detox regularmente. Fazer uma limpeza intestinal, facilitar o trabalho do nosso fígado, dos nossos órgãos de detox. Porque a gente está todo momento sendo contaminado com esse monte de química aí, essa poluição toda. Então, outra questão, tá faltando vitamina e tá faltando mineral para você. Ou seja, você está desnutrida. Você está comendo calorias vazias. Está comendo muito industrializado, processado, né? Farináceo, é pão, é bolo, é açúcar. Tudo isso aí é caloria vazia. Isso aí serve para você não passar fome. É para a pessoa não passar fome. Porque existe o que a gente chama de fome nutricional. O corpo, ele precisa de nutriente e ele acha uma forma de aumentar a chance dele obter aquele nutriente se alimentando.
Mas aí acontece que você não ingere aquele nutriente que ele está querendo. E aí ele vai aumentando o quê? Grelina, que é o hormônio da fome, para você justamente ter mais fome e comer mais, até você conseguir aquele nutriente que ele está precisando. Então, olha o problema. Aí, ó, faço detox com melancia e melão, isso aí. Já é um começo. Então, micronutrientes, extremamente importante para a gente conseguir um emagrecimento definitivo. Porque muitas vezes é a fome nutricional. O seu corpo nosso corpo é extremamente inteligente. Se falta nutriente, ele vai aumentar a nossa fome para a gente conseguir o nutriente. Ele vai fazer o que for necessário para preservar a nossa vida. Se a gente está estressado demais, nosso cabelo começa a cair, nossa unha começa a ficar fraca, né? Por quê? A prioridade é a vida. Até na parte sexual, quando a pessoa está muito ansiosa, estressada, acontece aquilo, né? Por quê? A prioridade é luta ou fuga. Reproduzir também é uma prioridade para o nosso corpo. Então, isso acontece. Nosso corpo vai sempre estar, não é sabotando, mas é jogando a gente para o que ele acha que é mais importante, para que a gente sobreviva, principalmente, né? Outro fator que é muito subjugado nessa questão de emagrecimento, que atrapalha muita gente, é o quê? A questão do intestino. Quem não tem uma saúde intestinal, quem não tem uma microbiota intestinal saudável, ou seja, quem tem muita bactéria ruim em relação à bactéria boa, vai ter muita dificuldade para emagrecer. Quem tem Leaky Gut Syndrome, né, vai ter muita dificuldade para emagrecer. Então a saúde intestinal é muito importante e a saúde intestinal não é dita se o seu intestino é mais preso, se o seu intestino é mais solto. Isso não quer dizer que você está com seu intestino saudável, não. Não é porque você vai no banheiro todo dia que seu intestino é saudável, não. Isso aí, como é que você vai saber se seu intestino é saudável? Pela consistência das suas fezes. Você pode até digitar no próprio Google aí, escala de Breslow, que aí você vai ver o formato das fezes, o formato que é o mais saudável. E aí, se o seu formato tiver daquele jeito, que é um formato de uma banana, se tiver assim, provavelmente você está com a microbiota saudável, seu intestino tá funcionando bem, tá? E por que isso é importante para o emagrecimento? Se você está com o intestino esburacado, você vai ter chance de estar mais inflamado, ter chance de ter doença autoimune. Corpo inflamado não emagrece. E outra coisa, desequilíbrio hormonal e metabólico. Então, o intestino é extremamente importante. Já tem vários estudos comprovando que a microbiota do obeso é diferente da microbiota, as bactérias do intestino são diferentes. Ou seja, o magro tem bactérias de magro, o gordo tem bactérias de gordo. Então já existe até transplante de bactéria. Até no Brasil já tem isso aqui. Para emagrecer, inclusive, a pessoa faz transplante de fezes para emagrecer. Olha só a que ponto chegamos. E tem bons resultados. Isso aí só vai provar a tamanha importância do intestino no emagrecimento. Outra coisa, você está com hábitos ruins. Você está fazendo coisas no modo automático. Por exemplo, você toma um café com açúcar todo dia no mesmo horário, porque você está um pouco entediada, ansiosa, e aí você vai ingerir mais açúcar. Às vezes você nem quer tomar café, mas aquilo já está tão no automático na sua cabeça que
que você acaba fazendo. Ou porque você está acostumada a se alimentar em determinado horário. Você nem com fome você tá e você vai se alimentar, porque virou rotina. Chegou a hora de comer. Não é verdade? Isso acontece demais. E a gente come sem estar com fome. E não para de comer quando a gente está saciado. Então é outra coisa que a gente precisa prestar atenção. A gente come sem fome. E se você pula uma refeição, então, você acha que você está com crédito, né? E aí na próxima refeição, você acaba comendo até mais, comendo demais. Porque você, inconscientemente, você acha que você precisa compensar a refeição que você pulou. Olha que interessante. A gente tem também o que a gente chama de fome psicológica, que é o quê? Aqueles lanchinhos que a gente faz durante o dia, que vão se somando, vem lanchinho atrás de lanchinho, lanchinho, lanchinho. A gente acha que isso é inofensivo, né? Mas vai somando isso aí ao longo do dia. Quando você vê a quantidade de caloria que vem só daqueles lanchinhos inofensivos, vai atrapalhar demais. E por que a gente faz esses lanchinhos? Para fugir de alguma coisa, para nos distrair, ou porque a gente está entediado demais, né? E acontece esse excesso de calorias aí. Por quê? Pouquinho, de grão em grão, né? Completa o final da frase aí que eu esqueci. Então, outro problema de saúde. Ou porque você tem hipotiroidismo, ou porque você tem ovários policísticos, que a causa é principalmente resistência insulínica, tá? A maioria dos médicos não vê isso como causa, mas é a principal causa de ovários policísticos. A apneia do sono. Muita gente dorme mal porque tem apneia do sono. Bom dia, Darlene. Bom dia, Iris. Ou porque você é viciado em junk food. Você só come porcaria. E aí, o que acontece? Monossódio glutamato. Monossódio glutamato está presente nessa porcariada toda, nesses industrializados, nesses processados. MSG é uma química que está presente ali só para nos viciar. É o único objetivo do MSG. Você pode olhar no rótulo. Molho chinês, por exemplo, é lotado de MSG. Por que você adora molho chinês, molho inglês e tudo mais? Porque tem monossódio glutamato. Isso é droga mesmo, tá? É tipo cocaína, açúcar, que tá ali só pra viciar. Então, às vezes você nem gosta. Bom dia, Joana. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Helenice. Obrigado pela presença aí. Então, essas substâncias estão ali só para viciar a gente. A indústria não quer a nossa saúde. A indústria só quer que a gente até fique doente para comprar remédio, que seja, né? Para que a gente fique dependente desse monte de remédio. A indústria quer isso, a farmacêutica quer que a gente fique doente. A verdade é essa, porque se a gente não tiver doente, eles não têm remédio para vender. É isso mesmo, Joana. É isso mesmo. A gente tá aqui para falar a verdade para vocês. E a indústria alimentícia quer que você coma de 3 em 3 horas. Para quê? Para que eles vendam comida. Para que eles vendam porcaria. E o nosso trabalho aqui, médico que visa prevenção de doenças, medicina integrativa, é fazer justamente o contrário disso. É diminuir cliente da indústria. Porque a gente resolve o problema. A gente vai na causa do problema. E aí a gente não fica tratando sintoma. A gente não fica enxugando gelo. A gente não fica tapando sol com a peneira. É isso que acontece. E quando os médicos acordarem para isso,
Eu tenho um sonho de que um dia mais médicos acordem para isso, né? Parem de prescrever esse monte de remédio tratando só sintoma, que a gente acorde e mude essa medicina, porque a medicina, a verdade é essa, a medicina tá horrível, não resolve nada. Isso aí, Aline, é verdade, a verdade é essa. Você começa a ir num médico, quando você começa a tomar um remédio hoje, você fica refém desse remédio pro resto da vida. A maioria das vezes. A verdade é essa. Ao passo que, quando você vai num médico que visa prevenção de doença, esse médico ele tá sempre o quê? Antenado para a causa dos problemas. E quando a gente vai na causa, na raiz do que está causando aquele mal ali, a gente resolve as coisas. Se você tem uma pia na sua casa, tá caindo água ali, e você coloca um tampão na pia, beleza. Aí vai enchendo, até que começa a transbordar. Começa a transbordar. E aí você não estava em casa, você chega em casa, tá aquilo tudo alagado. E aí o que você faz? Você começa a enxugar o piso. Mas você está resolvendo alguma coisa? Você não está resolvendo nada. Por quê? Você vai enxugar ali, vai dar 1 minuto, já vai estar molhado de novo. É isso que o remédio faz. É isso que a nossa medicina está fazendo hoje. A gente não vai na causa do problema, que é fechar a torneira. É só a gente fechar a torneira que a gente resolve o problema. Mas não, tem que vender remédio, né? Tem que vender alimento. É isso que está acontecendo hoje. Quando que a maioria dos médicos vai acordar para isso, os nutricionistas, educador físico nem tanto, mas quando que os profissionais de saúde vão acordar para isso e começar a praticar uma medicina que resolve de verdade? Eu acho difícil acontecer, a verdade é essa. Por quê? A faculdade está voltada para isso. A gente não tem aulas voltadas para prevenção de doença. A gente não tem isso na faculdade, não. Então teria que acontecer uma revolução muito grande. Teria que ter uma formação depois da faculdade, mais voltada, obrigatória, né? Mais voltada para essa área de prevenção, dessa área de medicina integrativa. É isso mesmo, Dalene, aí, ó. Os nutricionistas querem que a gente coma de 3 em 3 horas. É interessante para eles e é interessante também para a indústria alimentícia. Isso é o que mais acontece hoje. A maioria dos profissionais acha que é interessante comer de 3 em 3 horas. É muito complicado, né? Então, agora voltando aqui, outro problema é porque você está muito focado em fazer dieta. Você acha que a dieta vai te salvar, né? E aí você fica pulando de galho em galho, de dieta em dieta, e aí nunca chega em lugar nenhum. Você emagrece fazendo dieta, porque toda dieta emagrece. Agora, o problema é depois. Como é que você vai manter esse peso depois? Então, por isso é que você precisa... Bom dia, Daniel! Por isso é que você precisa focar na sua saúde. Sua saúde deve ser o objetivo principal. E como que você vai fazer isso? Tendo uma alimentação rica em nutrientes, fazendo atividade física, descansando a sua mente, tendo atividades prazerosas no seu dia a dia, porque aí o emagrecimento ele vem por tabela. Você fica saudável para emagrecer. Você não emagrece para ficar saudável. É bem diferente. A mentalidade é muito diferente. Você tem que emagrecer para ficar saudável, sim. Mas o que eu digo aqui é que você vai precisar ficar saudável para emagrecer, porque aí você consegue sustentar isso aí no longo prazo. Tá? Outra coisa, você precisa emagrecer pouco. Você está próxima daquele peso de ajuste, que a gente chama peso de ajuste. O que é esse peso de ajuste? É uma memória de um peso de costume seu.
É um peso que você está mais acostumado a ficar. E aí o seu corpo interpreta aquilo ali como o ideal, sendo que na verdade não é, tá? O ideal, a gente sabe calcular, a gente pode calcular. Só que nosso corpo não tem essa calculadora para ele saber o que é melhor para a gente e tudo mais. Ele sabe que você ficou muito tempo da sua vida em determinado peso e quando você chega próximo a esse peso, ele tenta te deixar naquele peso. Então, se você for saindo um pouco desse peso de costume, ele vai fazer de tudo para te jogar de volta para esse peso que você está acostumado a ficar. Então, é uma memória que o seu corpo tem e que você precisa de artifícios justamente para poder superar essa questão aí. Então, outra coisa é quem acha que precisa fazer uma restrição muito grande na alimentação para emagrecer, o que acaba sendo um tiro no pé. Dieta restritiva demais é muito difícil de manter no longo prazo. Ninguém consegue, porque não tem estilo de vida. E aí vai acontecer o quê? Efeito sanfona. Então, por isso que a gente fala tanto em a pessoa se manter naquela reeducação alimentar. Porque precisa fazer parte, incorporar na pessoa, para que ela mantenha no longo prazo. Nada vai ser sustentável se for dieta. Dieta por dieta não adianta, né? Então, tenha um cardápio saudável para você para cada fase do processo de emagrecimento. Um cardápio otimizado de forma que você consiga manter isso no longo prazo. Então, outra coisa são abusos de final de semana. A pessoa faz a dieta 100% ali a semana toda. Segunda a sexta, comendo o fino, só comendo o que precisa comer. E ela, inclusive, incorpora isso no dia a dia dela. Só que chega o final de semana, sábado e domingo, ela enfia o pé na jaca. Mas enfia mesmo com gosto. Com gosto. E aí vai botar tudo a perder que ela fez durante a semana inteira. De segunda a sexta, ela fez direitinho. Sábado e domingo, ela enfiou o pé na jaca e estragou tudo. E estraga mesmo. Seja com bebida alcoólica, seja com doce demais, pizza, lanche. Então vai colocar tudo a perder, né? É isso aí, Anderson. Quanto menos remédio, melhor. Quanto menos remédio, melhor. Só que você não pode, se você toma remédio, você não pode ir tirando o remédio por conta própria, né? Você precisa do seu médico. Só que a estratégia por trás, ela deve ser visando retirar o remédio. Isso não acontece. Pelo contrário, até só vai remédio atrás de remédio, né? É isso que a gente vê. O médico bom, ele é visto como o médico que prescreve. Quanto mais remédio ele prescreve, o doutor prescreveu um monte de remédio, olha o conhecimento que ele tem. Meu Deus. O médico bom é o médico que tira o remédio do paciente. Esse que é o médico bom. O médico que não prescreve remédio. Então, vamos ficar ligado com isso aí. Então, vamos ter o pé no chão. Por quê? Se você está acima do peso a sua vida inteira, você não vai querer perder esse peso todo em 2 meses, né? E manter isso aí. Então, precisa ter o pé no chão, precisa ter a mente limpa, precisa estar disposta a passar por uma fase de transição, de reeducação alimentar, começar a fazer atividade física, ganhar uma massa magra, retirar essa porcariada toda, fazer uma limpeza mesmo na despensa e começar a comprar tudo que é comida de verdade, que vai nutrir seu corpo. Seu corpo não precisa de caloria, seu corpo precisa de nutrientes, de vitaminas, minerais. Caloria por caloria,
ele vai ter só para ter energia. Mas fica sem nutrientes, sem vitamina para você ver. O que acontece? Você não consegue levantar da cama, por mais que você tenha caloria. Então você sobrevive algum tempo, sem nutriente, né? Vamos dizer assim, comendo porcaria. E até bastante tempo. Porque o nosso corpo é uma máquina sensacional. Mas vai chegar um momento que ele vai pedir arrego. Isso vai acontecer. E aí a doença chega. E aí realmente vai precisar de remédio. Nossa, tô falando meio mal da medicina aqui, mas a medicina hoje, de emergência, parte de emergência, não a preventiva. São duas medicinas completamente diferentes. A medicina de emergência, ela é excelente. Hoje, se eu passar mal, claro que eu quero ir para uma emergência. Eu sei que eu vou ser bem atendido. Mas agora, essa parte de prevenção, infelizmente, a gente tá muito mal mesmo de forma geral, tá? Então, foca no processo, foca no método, confia no método, presta atenção nesses aspectos aí que eu acabei de te falar, porque isso pode estar lentificando o emagrecimento, né? Vou fazer uma revisãozinha agora aqui. E tenha em mente o seguinte, você é o que você faz na maior parte do tempo. No início do processo de emagrecimento, que a pessoa está mais motivada, a gente tira mesmo a porcariada toda e foca numa alimentação mais incisiva, de modo a otimizar o resultado. E aí, com o passar do tempo, você vai ganhando mais liberdades, né? Então, o que eu falei hoje aqui que pode estar freando o seu emagrecimento? Vamos fazer uma revisão bem rápida aqui. Ó, talvez você esteja perdendo peso e você não está se dando conta. Ou seja, você está perdendo gordura e ganhando músculo, só que a sua balança está estagnada. Isso pode estar acontecendo e é muito comum. Outra coisa, você não está parando de comer quando você está saciada. Você continua comendo, porque você não está levando aquilo ali como refeição. Você fica vendo televisão, você está no celular, você não senta para comer. Então você acaba comendo mais que você precisa. Você não está comendo proteína suficiente. Você está comendo caloria demais. Você não está comendo alimentos de verdade. E aí você tem a fome nutricional, que a gente falou. Você não está fazendo exercício de força. Você fica o dia inteiro parado, sentado, trabalhando. Você não está fazendo cardio. Quem quiser ir anotando aí. Você faz muito exercício também, liberando muito cortisol. É outro problema. Você está comendo compulsivamente, seja por estresse, né, aquele tédio, e alimentos processados, que tem lá o MSG que a gente falou, que está ali só para viciar nosso corpo. Outra coisa, você está comendo açúcar demais. Você está na low carb, só que você come processados, por exemplo, que tem açúcar embutido ali, escondido, e que você não sabe que é açúcar. E você está comendo aquilo ali achando que está fazendo bonito, mas aquilo ali está te prejudicando. Então, outra coisa, você dorme pouco, você dorme mal, liberando cortisol também, ficando mais cansado, sua saúde física, mental, espiritual vai por água abaixo. Tá bom? A gente não consegue sobreviver, fazer nada direito se a gente não dorme. E com a obesidade, quem não dorme vai ter uma chance de 89%, como eu falei, maior de ter obesidade. Principalmente por essa questão aí do cortisol. Ou porque você tá fazendo lanchinho demais, você tá beliscando toda hora, aqueles momentos de instabilidade nossa do dia a dia que todo mundo tem. Muita gente apela para o lanchinho, para alguma coisa assim, para beliscar alguma coisa. Isso aí vai somando, somando, somando. E quando a gente vê no final do dia, muitas calorias e calorias vazias, sem nutriente nenhum. Outro ponto, né?
Aquela questão de comer de 3 em 3 horas, que muito profissional acha que é boa, mas é horrível para a nossa saúde. É bom só para a indústria, né? Ou porque você não está bebendo água, ou porque você está bebendo muito álcool, ou porque você está inflamada, seu corpo está inflamado, porque você tem um estilo de vida ruim, ou porque sua glicose no sangue varia demais, porque você só come porcaria, pão, bolo, biscoito, massa, refinado, açúcar. Isso aí dá muita variedade de glicose no sangue, tá? E aí vai armazenar gordura, porque a insulina vai estar lá, vai estar muito alta. E quando a gente come gordura, gordura não dá esse pico de glicose no sangue, não. A proteína em quantidade moderada também não vai dar, não. Carboidrato em pequena quantidade já vai dar. Por isso que a gente não gosta de carboidrato, porque não tem como gostar. Os complexos, tudo bem. Não é para demonizar carboidrato. Os complexos, uma batata doce, um inhame, cenoura, aipim, isso aí é excelente, dependendo da fase do processo de emagrecimento que você esteja, né? Outro motivo, você está estressado demais, cortisol alto, glicose alta no sangue, insulina, desequilíbrio hormonal, insulina, cortisol, testosterona, leptina, grelina, hormônio de tireoide, tudo isso aí desequilibrado tende a dificultar demais o emagrecimento. Emagrecimento é parte hormonal, é questão hormonal, não tem jeito. Tireoide, como é que está a sua tireoide? O hipotireoidismo é extremamente subdiagnosticado aqui. Por quê? A maioria dos profissionais avalia só os valores de referência dos exames. Mas, por exemplo, se você pega um valor de referência e divide por 4, e o seu exame ali, que você quer alto, ele está no primeiro quartil, depois eu vou explicar melhor essa questão de quartil para vocês. Mas assim, se você está com um nível mais baixo do que você quer ter mais alto, você está com aquilo ali pouco efetivo para você. Ou seja, já é um hipotiroidismo que não está tão intensificado, mas que já existe e vai acontecer, vai intensificar mais dia menos dia. Então, a gente tem que parar de ver exame só com valor de referência, porque valor de referência é valor de referência de gente doente. Quem faz exame é quem está doente. Porque senão não estaria fazendo exame, né? Tem muito check-up, tudo bem, mas isso aí é a minoria, tá? Quem faz exame normalmente é idoso, que já tem vários problemas de saúde. Então esse valor de referência é a média desse pessoal doente aí. Então é a mesma média que a gente está levando em consideração para a gente, que não tem problema nenhum de saúde. Então a gente está levando como verdade, como parâmetro, algo que não é uma verdade para a gente, que não é parâmetro para a gente que é saudável, que não tem problema nenhum de saúde, tá? Então, o que eu quero dizer é que isso aí não deve ser parâmetro, que o exame ele deve ser melhor interpretado. Eu pego um exame hoje, dificilmente eu não vejo problema nenhum no exame. Pode ser um atleta, que dificilmente eu não vou ver nada de errado ali. E quantos médicos a gente não vai, né? Que dizem, seus exames estão excelentes. Vários, são vários. Porque ficam olhando valor de referência, tá? Outra coisa, você tá sem vitamina, você tá sem mineral, você tem a fome nutricional. Seu intestino não tá funcionando bem. Intestino não é intestino, mas a qualidade, né, do intestino não é dita se o intestino está solto, se o intestino está preso. Ela é dita pela qualidade das fezes, pela consistência das fezes. Então, intestino,
Você não vai conseguir emagrecer bem se você não tem um intestino saudável. Vai ser muito difícil, vai ser bem mais difícil. Questão de hábitos. Você faz muita coisa que você faz no modo automático. Café com açúcar, aquele lanchinho, aquela refeição, inclusive, que você vai comer sem fome até. Mas você está comendo porque aquilo ali está implantado na sua cabeça. É um hábito ruim. E se você pular essa refeição, na próxima você vai comer muito mais, porque você acha que está no crédito. Isso acontece demais. A fome psicológica, né? Lanchinho demais. Problema de saúde. SOP, hipotiroidismo, apneia do sono, uso de medicamento. Tem muito medicamento que atrapalha no emagrecimento. Então, talvez você esteja tomando algum medicamento que esteja freando seu emagrecimento. Você pode ser viciado em junk food, em processado, algum tipo de processado. McDonald's, por exemplo, tem ali o quê? MSG, monossódio glutamato, que está ali só para te viciar. Ou porque você está muito próximo do seu peso de ajuste, que é uma memória de peso que tem individual sua. Cada um de nós tem esse peso de ajuste. E quando a gente vai chegando mais próximo a esse peso de ajuste, é mais difícil perder peso. Então talvez você esteja com dificuldade porque você está próxima desse peso de ajuste. São aqueles últimos quilinhos ali que você tem dificuldade de perder. Isso acontece com todo mundo. Ou você está muito focado em fazer dieta. Dieta tem dia para começar, hora para começar e tem hora para terminar. E acabou a dieta, você vai fazer o quê? Isso é um problema já, né? Você não teve aquilo ali como estilo de vida. E aí normalmente vai acontecer o efeito sanfona. Ou porque você está fazendo uma dieta muito restritiva também. Ou seja, você está comendo 500 calorias, 1000 calorias por dia. Isso é uma dieta extremamente restritiva. Você não vai manter isso aí no longo prazo. Jejum intermitente é diferente de dieta restritiva. Jejum intermitente é ausência de calorias. Dieta restritiva demais é 500 calorias por dia, é 1000 calorias, 1500 calorias por dia. Né? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Então, tenha como sua alimentação como uma reeducação alimentar, porque senão o efeito sanfona vai acontecer. Outro problema é porque você está abusando demais no final de semana. Você faz tudo direitinho durante a semana, segunda a sexta, alimentação regadinha, só que você enfia o pé na jaca no final de semana. Seja com bebida alcoólica, doce, pizza, lanche, que for, né? E aí você coloca tudo a perder. Então, é isso. Mantenha o pé no chão, porque se você está a sua vida toda nesse peso, acima do peso, não queira perder isso tão rápido também não. Vai ser uma agressão muito grande para o seu corpo, tá? Foca no processo, foca no método, veja o processo, você está ganhando energia, você está mais disposto, você está ganhando saúde, você começa a tirar remédio, sua pressão começa a melhorar, sua glicose começa a baixar. São outros parâmetros que a gente precisa levar em consideração para a gente se manter motivado ao longo do processo, tá? E tenha em mente o seguinte, o que você faz na maior parte do tempo é o que vai definir quem você é. Principalmente depois que você atingir o seu peso, certo? No início a gente está mais motivado, a gente consegue fazer tudo regadinho. Mas depois a gente tem uma certa flexibilidade, a gente vai poder comer uma porcaria aqui de vez em quando. Não se trata disso. A gente é o que a gente faz na maior parte do tempo. Beleza? Vou deixar gravado para vocês aí. Espero que tenha esclarecido bastante coisa, que tenha ajudado vocês. Tá? O intuito é só esse, ajudar vocês, que a gente possa começar a criar esse movimento aí contra a indústria alimentícia, contra a indústria farmacêutica, que estão querendo enganar a gente tem muito tempo, estão enganando já, né? Porque
a mídia é tão forte que acaba fazendo até os profissionais de saúde acreditarem em coisas que não são verdade. Então a gente precisa ficar ligado quanto a isso aí. A live foi essa, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar gravado aí. Então, vou ficando por aqui. Seu problema é doce, né? O que você acha do uso de magnésio e melatonina? Magnésio está deficiente no nosso solo, né? Então acaba sendo um suplemento praticamente obrigatório. Porque aqui no Brasil não tem vulcão. Os solos que tem vulcão tem magnésio também. E como no Brasil não tem vulcão, aqui a gente não tem magnésio. A gente não tem magnésio no solo. Então a gente acaba tendo que suplementar. Melatonina é o nosso hormônio do sono. Então não vicia, tá? É uma ajuda e tanto. Mas de nada vai adiantar se você não tiver uma higiene do sono. Pode digitar aí no Google mesmo como fazer higiene do sono. Que aí você vai ver tudo que você precisa fazer. Desligar luzes, né? Barulho, preparar o ambiente com temperatura adequada, travesseiro confortável, tudo isso. Você vai ver lá. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Grande abraço e até o próximo.